O senhor comentou que popularidade foi feita para ser derretida, pensando em projetos que podem ser impopulares. O senhor, pensando nisso, apoiaria o fim da reeleição? Com certeza. Com certeza. Eu acho que a reeleição foi... Somente no Executivo? No Legislativo não acho problemático. Agora, no Executivo, sim. Porque a demanda da gestão pública fica toda construída dentro de um calendário eleitoral. E você nunca consegue construir base, porque quem pode fazer parte da base política se torna seu adversário. E em 4 anos, essas ideias que o senhor disse, tanto internacional quanto no Rio de Janeiro, o senhor não conseguiria, então, executar? Em grande parte eu conseguiria, mas aí eu poderia fazer meu sucessor, que poderia tocar isso, até porque eu não tenho interesse nenhum em perpetuar no poder. Eu teria interesse em andar com essa agenda. Eu quero ser visto na história como um grande reformista. Uma pessoa que pegou o Brasil no Estado, apontou uma direção e tocou ela. E eu gastaria todo o meu capital político nisso. Todo. Sob essa perspectiva de reformista, na sua opinião, quem foi o presidente mais reformista do Brasil, se é que nós tivemos um presidente reformista até aqui? Eu poderia citar dois. Tanto o Kubitschek tinha uma imaginação de Brasil diferente, uma imaginação de desenvolvimento de nação para o Brasil, e o Fernando Henrique Cardoso. Ambos têm muitas falhas. O Kubitschek deixou uma crise econômica para os sucessores. O Fernando Henrique Cardoso era ainda um homem do tempo dele, no sentido de estar preso naquele consenso social democrático e tal. Dito isso, foram presidentes que tentaram imaginar um Brasil diferente. E isso tem algum mérito, porque a maior parte dos outros presidentes não tentaram imaginar praticamente nada. Então, eu cito os sucessores do Fernando Henrique Cardoso. Eu poderia até citar, assim, em termos de tentar fazer algo diferente, até o Collor tentou, mas depois foi apenas um vazio. O PT, até hoje, acho que esse governo do Lula, ele é o pior de todos os governos que o Lula fez, o PT parece que ficou tentando trocar o pneu do carro com o carro andando. Ele continuou com a agenda econômica do PSDB, quando o Lula entrou em 2003, aí depois, mas não vou fazer muitas reformas não vou agestar muito, vou só, sei lá, vou dar um Bolsa Família aqui, vou aumentar a bancarização, vou endividar as pessoas, mete um ProUni e vê o que acontece. Na prática, eles não imaginaram um país diferente. E aí, esse governo atual do Lula não tem absolutamente nada disso. Então, grandes presidentes que eu colocaria como referência, acho que especialmente o Kubitschek, ele imaginou um Brasil para além do litoral, e acho que isso tem um mérito muito grande. Que é o Brasil hoje que está dando certo, o Brasil do agro. Um Kubitschek hoje daria certo no Brasil de hoje? Ou foi algo muito década de 50, 60 mesmo? Havia um surto de otimismo naquela época, né? O Kubitschek, o presidente Bossa Nova, era um período, a gente vai lembrar que o Brasil estava ganhando Copas do Mundo aos montes, né? No período que o mundo gostava de futebol. A Bossa Nova era uma das músicas mais ouvidas do mundo. O Rio de Janeiro era a Dubai da época, o lugar que as pessoas iam visitar, estrelas de Hollywood iam para lá. E aí ele transformou esse otimismo numa imaginação de um país ainda maior. Acho que há um mérito claro nisso aí. Hoje o clima é contrário, hoje o clima é negativo. As pessoas chamam o Brasil dos nomes mais horríveis possíveis, as pessoas aceitaram que o Brasil é um favelão. E eu tô tentando fazer algo diferente, que é imaginar assim, gente, o Brasil pode ser muito melhor e a gente pode reeditar essa espécie de era de ouro que a gente chegou até no passado, em ser um país que vende cultura, um país que se gosta, um país que é orgulhoso da sua própria cultura e que não trata os seus vícios como qualidades. Como a ideia de você ter a ideia do brasileiro ser um cachorro caramelo favelizado. Eu não quero aceitar isso. Aquele Brasil que se propunha grande na época do Juscelino tem que ser reimaginado agora. Talvez, né, o Juscelino se beneficiou do momento bom que havia na mente das pessoas. Eu quero fazer o contrário, eu quero pegar um momento ruim e transformar num momento bom. Fazer as pessoas sonharem com essa glória novamente. O senhor fez uma cena ao agronegócio e também disse agora há pouco sobre esses auxílios, de ter uma dependência, né, do Bolsa Família, que isso é ruim, que o senhor incentiva que tenha uma independência, que tenha uma renda, que não seja um auxílio. E o senhor cita o agronegócio. O agro que hoje reclama que o governo não tem tido um diálogo, está faltando incentivo, falta recurso. O senhor se eleito num cenário eleitoral, como vai ser a conversa, o diálogo com o senhor? O senhor defende incentivos para o agronegócio? O pequeno produtor no Brasil, ele está passando por um surto agora de recuperações judiciais. As condições internacionais não estão boas para a agricultura brasileira. A gente está vendo agora um cenário em que até fertilizante pode passar por um surto de escassez. Estão falando até em duplicar o preço dos fertilizantes. A gente vê um país que produz soja, milho aos montes, mas não tem silo suficiente para armazenar, ferrovia o suficiente para distribuir. Não tem escoamento. Não tem nem, assim, a capacidade de escoamento brasileira é pífia. Passou agora o licenciamento ambiental, vamos ver se resolve alguma coisa, mas mesmo isso fica sendo brecado. A gente teve agora a invasão da Cargill com índios lá na região norte do Brasil, porque estão bravos com uma hidrovia. E agora a gente está vendo discussões sobre a ferrogrão, que é uma coisa que deveria estar funcionando há muito tempo. O fato de a gente não conseguir entregar o básico para o agro
torna tudo absolutamente insano. O agro tem que ser uma mola propulsora do desenvolvimento, inclusive industrial, de várias regiões do Brasil. A boa parte da industrialização do Brasil aconteceu no começo do século XX, baseado no excesso de capital dos produtores de café, que acabou se escoando para outras áreas. Pois bem, hoje o produtor brasileiro ele tem que escoar essa produção dele em outras áreas que agreguem valor. Por exemplo, você tem milho, você pode ter biodiesel de milho, você pode ter agora biocombustível de cana, para além do etanol, né? Estou falando de biodiesel de cana também. Você tem investimentos em outras áreas mesmo, startups fundadas por filhos de agricultores, né? Ou capital que vira poupança, essa poupança se torna investida por outros setores da economia. Isso, para acontecer, precisa manter o agro estável e em crescimento. Para o agro ficar estável em crescimento, nós temos que entregar segurança jurídica, segurança na área de fertilizantes, ou seja, nós temos que ter uma indústria nacional de fertilizantes usando o nosso potássio, usando o nosso fosfato, que hoje é proibido, é interditado por ONGs internacionais e por uma campanha de sabotagem, infraestrutura própria, energia barata e sistema de silos e armazenamentos. Se nós tivermos isso à disposição, o agro faz o trabalho dele sozinho, como já vem fazendo a duras penas há muito tempo. E só lembrando, muita gente fala, não, o agro brasileiro só cresce porque tem um financiamento especial. Quando comparado com o resto do mundo, o agro brasileiro é até subfinanciado, dado que é um agro altamente competitivo. Então o que nós precisamos é terminar de entregar as ferramentas para o agro brasileiro, e ele sabe disso. Por favor, Túlio. Vamos mudar um pouquinho de assunto de novo, falar um pouco de segurança pública. Eu vejo nas suas propostas um certo radicalismo, vamos dizer assim, no sentido de aumentar a repressão policial, né? Aquelas frases como eu vou matar se você não se render. Eu vejo também uma política de encarceramento maior, que, de certa medida, hoje a gente vive um cenário de guerra, né? Acho que morre mais pessoa aqui, se bobear, do que no Irã. Então, na Ucrânia, com certeza. Então, a gente até entende esse radicalismo. Agora, para além disso, existe uma outra questão que é a preventiva, porque o Brasil não tem hoje um efetivo policial, principalmente pelos estados, para dar conta de toda essa criminalidade. E a gente sabe que a criminalidade graça, reina, ela germina quando o Estado não se faz presente. A gente vê várias operações ali no Rio de Janeiro, com repressão dura, a polícia sai de lá, o crime volta em pouco tempo. Por quê? Porque não há ocupação ali dos espaços, né? E aí entra num ponto, diz que tem um ditado alemão que fala que o diabo mora nos detalhes, entra num ponto que é o seguinte, será que não é hora de reforçar mais as guardas municipais? Elas têm inteligência, têm câmeras, estão interligadas a serviços públicos, como hospitais, por exemplo, onde os bandidos chegam lá. Muitos municípios têm mais guarda municipal do que policial. Tem mais equipamento, mais viatura. Se olhar aqui na Grande São Paulo, você vai ver que os municípios ao redor têm mais efetivo que a própria Polícia Militar. Então, para além das suas ideias que a gente conhece, eu quero que você fale um pouco sobre a municipalização ou não da segurança pública, se você concorda ou não com esse ponto. Eu primeiro vou chegar na premissa. Eu não acho que o meu discurso seja radical. Eu estou falando de implementar na parte, vamos dizer, de penas, né, em termos de direito penal, e também na lei de execução penal, coisas que países calmos e tranquilos de primeiro mundo fazem. E também vou concordar com você que é uma guerra, e nessa guerra a gente está perdendo. A municipalização, o uso das guardas civis, vamos falar, o uso de câmeras e sistemas, como a gente tem o Smart Sampa aqui em São Paulo, eu visitei uma versão dele em Pouso Alegre, sensacional, ajudam demais. Mas isso, se não for acompanhado paralelamente nas mudanças nas leis penais, nas leis de execução penal, com institutos de progressão de pena, maluquices, ou mesmo um juiz de garantia que dá uma canetada e não deixa o cara ser preso, faz com que o policial pegue o bandido vai, é detido e volta a cometer o crime logo em seguida. Então, a mudança das leis penais, elas não são radicais. Elas são apenas a constatação de uma realidade, que hoje, mesmo quando a gente tem a tecnologia, a gente não tem um sistema de incentivo bacana que faça o bandido ter medo de ser preso. O bandido hoje, ele sequer tem medo de ser pego, quanto mais de ficar muito tempo na cadeia. E quando chega na cadeia, ele ainda tem uma espécie de um seguro de vida, que é o seguro de ser um faccionado, em que ele está protegido lá dentro. Todas essas etapas da atividade econômica delituosa do bandido, elas têm que ser destruídas, que é o que a gente está propondo. A gente tem que destruir a facção dele, tem que destruir o domínio que essa facção tem dentro do presídio, a gente tem que destruir as leis fáceis, que permite que o cara faça um cálculo. Se eu for pego roubando o celular, não vai acontecer nada. Se eu usar um menor de idade, então, tá mais tranquilo. Toda essa lógica tem que ser desmontada. O uso do aparato municipal, óbvio que é muito bem-vindo. Adoro a ideia. Mas eu vou colocar uma pequena ressalva de ordem prática. A maior parte dos municípios no Brasil são pouco ou nada sustentáveis do ponto de vista econômico-financeiro. Eles acabam dependendo de cidades polos, que inclusive fazem esses sistemas de monitoramento, para poder garantir, vamos dizer, um funcionamento legal. E é assim que
o Comando Vermelho atua. Ele vê cidades no Nordeste pequenas que não têm capacidade de ter uma estrutura municipal de segurança funcional e eles simplesmente tomam essas cidades. A tomativa que o Comando Vermelho e outras facções fazem em cidades pequenas no Nordeste se baseia na incapacidade econômica dessas cidades se sustentarem. Por isso que a destruição da facção em si, do plano de expansão, é um plano que tem que vir do governo federal. Então, concordo, acho bacana, mas isso passa de uma leitura holística da coisa. Entendendo que em alguns lugares nem vai ter municípios capazes de se sustentar para tocar isso. E o senhor defende a prisão perpétua? Defendo a prisão perpétua. Eu defendo que a gente deva abrir discussão para pessoas que cometem crimes hediondos até da pena de morte no Brasil, mesmo sendo cláusula pétrea. Entendo que eu não terei força, até aquelas batalhas que você sabe que você pode ganhar. Não acho que eu terei força até o final do meu primeiro mandato de alterar a Constituição de maneira tão profunda. Mas discussão sobre aumentos muito relevantes de pena tem que ser feita. Porque hoje um bandido se sente muito seguro cometer os crimes que ele comete. De forma geral, ou para algum líder de facção, líder de algum segmento, ou para todos que cometerem esses crimes dentro faccionado, um líder de uma facção, na minha visão, ele tem que ter prisão perpétua e nunca mais sair, porque ele é um perigo para a sociedade. Existe um perigo, claro, só da existência dele, do convívio social dele. Dito isso, um líder de uma facção criminosa no Brasil, ele é responsável de maneira extensiva por todos os crimes que são cometidos pela sua facção. Portanto, esse cara, na ficha dele, o que direto ou indiretamente não passou de pedidos de assassinato, assaltos a uma armada, roubos, estupros, ocupações territoriais. Então, essa pessoa não pode ser reintegrada à sociedade, nem haver qualquer discussão sobre tentativa de recuperação. Esse cara é um inimigo do Estado brasileiro. A destituição dele, ela tem que ser celebrada. Então, as leis têm que refletir esse ânimo da população brasileira em vencer uma guerra contra esse cara. Tudo quer complementar? Só um complemento rápido. Eu, como o Acácio, sabemos que esse tipo de proposta, quando mexe em cláusula pétrea, não pode ser feito nem por emenda constitucional. Sim. Eu não estou dizendo que eu sou contra ou a favor da pena de morte, mas eu digo que para isso é preciso refundar, é preciso de uma nova Constituição, é preciso de um processo revolucionário mais profundo para implementar essas ideias. Você está disposto a levar adiante uma ideia dessa envergadura, de reformular por inteiro, nós temos uma nova Constituição, porque muito das suas ideias vai passar inevitavelmente por isso. As ideias todas que eu trouxe aqui, tirando a parte da pena de morte, essa discussão que é importante, todas elas podem ser alteradas por PEC ou projeto de lei normal. Essa passa por uma reformulação da Constituição, se tem um processo originário ali de uma Constituição nova. E eu acho que o Brasil vai precisar ter uma discussão sobre a nova Constituição em algum momento, porque a Constituição atual, ela é impeditiva, ela é um impedimento para o crescimento do Brasil. É uma Constituição que foi construída num contexto diferente, que via um tipo de Brasil adaptado a um mundo diferente. Aquele mundo ao qual a Constituição foi construída caiu, ele não existe mais. O Brasil se tornou caro antes de ficar rico. E aí, hoje, a gente não consegue encarar problemas óbvios. Por exemplo, para fazer qualquer reforma econômica no Brasil, você tem que ter uma PEC, uma alteração na Constituição. Qualquer tema é constitucionalizado. E aí você tem como consequência disso um STF hiperpoderoso, porque se tudo é matéria constitucional e o Tribunal Constitucional é STF, o STF manda em tudo. E aí, é verdade. Então, a gente vai precisar ter essa discussão. Falando em viabilidade, em execução do meu governo, eu não creio que eu vou conseguir fazer isso no primeiro mandato. Até porque eu tenho outras reformas como a administrativa que a gente falou aqui, que serão prioridade, que elas vão mudar a lógica de funcionamento do Estado brasileiro, que é muito importante. Dito isso, um segundo mandato do Partido Missão, com certeza trataria essa discussão. Tem que botar essa discussão na mesa. A Constituição nossa hoje é um impeditivo para o nosso crescimento.